A graça e a paz, queridos irmãos, mais uma vez aqui juntos em torno da palavra de Deus, para por ela sermos edificados segundo a boa vontade do Senhor. Espero que você esteja bem, seguro, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te sustente e te livre do mal em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estava meditando na palavra e me veio esse texto que está em 2 Timóteo 4, versos 7 a 8, quando o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. E essa palavra ficou assim no meu coração. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Coisa boa você poder chegar ao fim da sua vida. Isso é algo inexorável, é algo incontornável, que todos nós chegaremos neste momento. O fim da nossa vida, o fim da nossa jornada e o fim da nossa carreira. Mas que bom nós podemos dizer isso que o apóstolo está dizendo. Completei a minha carreira. Esse sentimento de missão realizada, de missão cumprida, de que não deixou de fazer aquilo que era para ser feito, que a sua vida teve um sentido, um objetivo e que esse objetivo foi alcançado. Esse senso de realização que traz satisfação, que traz leveza de vida, ao invés de culpa e arrependimentos, de olhar para trás e se ressentir e se entristecer por tantas coisas que poderia ter feito e não fez, por algum motivo, sabe-se lá o quê, né? Sobre isso vamos tentar, falar aqui hoje, mas o fato é que isso é muito importante. É muito importante que tenhamos este objetivo na nossa vida: completar a nossa carreira. Glória a Deus. O apóstolo diz em Atos, no capítulo 20, versos 22 a 24, olha o que ele diz aqui: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que frase forte, não é verdade? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que obstinação, que determinação, melhor dizendo, do apóstolo, esse objetivo de realmente cumprir a missão que o Senhor lhe deu. Pois é, isso é importante, necessário, mas fica aqui essa interrogação, não é? Que muitos me perguntam: pastor, como eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Oh, que pergunta, né? Essa é uma questão aí que fica no ar e que muita gente passa muito tempo aí na sua vida dando murros no ar, né? Como o próprio apóstolo fala lá em Coríntios, né? Que ele não corre sem metas, como se dando murros no ar, mas ele
domina a si mesmo, exatamente porque ele sabe onde ele quer chegar. Olha o que ele disse aqui nesse texto. Ele disse assim: senão que o Espírito Santo, ele ainda não sabia o que ele esperava em Jerusalém, mas ele já sabia pelo Espírito Santo que no caminho de cidade em cidade as coisas iam ser boas, né? Lhe esperavam cadeias e tribulações. Então era um homem que realmente orava, e aí entra a nossa comunhão com o Senhor. Queridos, eu tenho no meu coração certeza de que Deus é o maior interessado em que você saiba qual a vontade dele para a sua vida. Sabe? Ele é o maior interessado nisso. Ele quer que você saiba qual é a vontade dele para a sua vida. A grande questão é se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se você está realmente interessado em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pois é, porque nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos planos. E na maioria das vezes o que nós vemos são as pessoas orando e pedindo a Deus para abençoar os seus planos, abençoar as suas escolhas, e não buscando compreender, buscando ouvir a voz de Deus em qual é a sua vontade para a sua vida. Pois é, olha que coisa interessante, né? Há uma diferença muito grande, é uma situação bem delicada, é uma situação bem pessoal, isso é muito pessoal. Eu me recuso, como pastor, a interferir na vida de alguém, a não ser que eu tenha uma revelação muito clara de Deus, ouça a voz do Senhor com muita clareza em relação à vida de alguém, algo profeticamente que Deus me manda dizer para alguém. Eu não sei, olhando aí para trás da minha vida, eu não me lembro muito disso, eu não me lembro de ter algum dia dito para alguém: olha, Deus está me dizendo, Deus me disse que é para você fazer isso na sua vida. É uma responsabilidade muito grande você determinar, eu como um pastor, determinar para uma pessoa qual vai ser o curso da vida dela. Algo muito sério e que, assim, eu creio que não é por aí. Não é por aí. Eu creio que o caminho para isso é realmente ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus fala lá em João que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, realmente, queridos, Deus quer que você ouça a voz dele. Como que você vai segui-lo? Como que você vai fazer a vontade dele para a sua vida se você não ouvir do Senhor qual é a vontade dele para a sua vida? Mas tem algumas situações muito interessantes que precisam ser ditas. Porque nós chamamos no nosso meio, né, a palavra revelada como sendo a palavra rema, não é? Ou seja, uma palavra específica, direta para a sua vida. Mas existe o Logos de Deus, que é a palavra que está escrita, onde Deus expressa aqui também a sua vontade para a nossa vida. Aqui tem muitas coisas na palavra de Deus que Deus diz para nós fazermos, que é aquilo que nós devemos fazer. Uma das coisas que ele diz é pregar o evangelho. Pois é, a palavra de Deus está lá escrito lá em Mateus 21, está lá escrito em Marcos 16, a grande comissão do Senhor, e de pregar o evangelho a toda criatura, lá em Marcos, né? Em Mateus, e de fazer discípulos de todas as nações. Então você já tem uma ordem do Senhor para a sua vida. Meu irmão, você já tem uma ordem do Senhor para a sua vida. Então, assim, tantas coisas que o Senhor diz para nós fazermos, coisas que o Senhor diz para nós não fazermos, e que já nos dão assim um painel da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, fora disso, não é?
O que Deus tem para a minha vida? Chega um momento da nossa vida que nós temos que tomar decisões, por exemplo, profissionais aí, os jovens com os seus, né, nos seus 17 anos, acabando ali o segundo grau, já vem aquela questão, né, a pergunta que um monte de gente faz: o que você vai fazer, que vestibular, né? Que curso você quer cursar na faculdade, né? Você quer ser um médico, você quer ser um advogado? E muitas pessoas dizem, eu não sei. E tantas pessoas, meu Deus do céu, entram muitas vezes para uma faculdade para fazer um curso superior e não terminam aquele curso, mudam para esse curso, às vezes até chegando no final, né, do curso. Ele, né, teve um menino conhecido que ele estava terminando o curso de ciência da computação e ele, antes de terminar o curso, ele viu que não era aquilo que ele queria fazer e ele fez vestibular para medicina e ele está fazendo medicina. Olha que coisa! Quanto tempo ele passou, né, envolvido em alguma coisa que não lhe dava prazer, que não lhe dava satisfação, em que algum momento ele pensou lá atrás, sei lá por quê, né? Tantas vezes somos influenciados por motivos errados nas nossas escolhas. É verdade. Muitas vezes a gente está ali buscando definir que carreira eu vou seguir, qual carreira vai dar mais dinheiro. Meu querido, quero te dizer uma coisa, que o lugar onde você vai ser feliz é fazendo aquilo para o que Deus te criou e onde Deus quer que você esteja. Eu creio muito nisso. Eu creio que a bênção do Senhor está onde Deus quer que você esteja. Deus envia a sua bênção para esse lugar. Eu me lembro do profeta Elias, quando tem aquela fome lá, né, em Israel, e Deus manda Elias ao Val do Quiriate para que lá ele fosse alimentado pelos corvos. Lembram disso? Os corvos levariam para o profeta pão e carne. Mas para onde Deus? A palavra de Deus diz, porque ali ordenei que os corvos te alimentem. E os corvos levaram pão e carne para o profeta para aquele lugar. Se ele fosse para outro lugar, os corvos iam chegar naquele lugar e não iam encontrar o profeta, não é verdade? Porque Deus ordenou para aquele lugar. Vocês estão entendendo? Há uma bênção de Deus para o lugar onde Deus quer que você esteja. E o que nós lutamos com Deus, e tantas vezes pessoas estão aí frustradas, é porque vão para um outro lugar e querem que Deus os abençoe lá, que Deus mude de ideia. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, Deus tem planos para a sua vida, Deus fez planos para a sua vida. Há um texto lá em Jeremias 1,5, olha só o que está escrito em Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É Deus falando com Jeremias, que antes dele sair da sua mãe, Deus já determinou um caminho para a sua vida. O profeta, ele estava ali, né, como um robô, obrigado ali, programado na sua mente a ser exatamente aquilo que Deus determinou para ele. Nós não cremos nisso. Nós cremos no livre-arbítrio. Essa é a nossa fé, né? Faz parte da nossa doutrina, o livre-arbítrio. Então, dentro da compreensão do livre-arbítrio, o que nós entendemos aqui é que Deus o constituiu, Deus tem um plano para a vida daquele homem, Deus deu habilidades para aquele homem, desde o ventre da sua mãe, Deus deu a ele uma sensibilidade espiritual diferente de todos os outros, para que ele, dentro daquelas características que Deus lhe deu, ele fosse, então, cumprisse aquilo que Deus determinou para a sua vida. Pois é, Deus, ele é assim. Claro que Deus, ele faz com que nós cheguemos lá. Ele trabalha para isso. Eu me lembro do profeta Jonas, não é verdade? O Jonas, Deus deu uma ordem para aquele profeta, era um profeta. Vai lá para Nínive. O Jonas foi para Tarsis, o lugar mais longe que ele podia, porque ele não queria ir para Nínive. E Deus interferiu no caminho. Veja,
essa interferência de Deus na vida de Jonas é muito interessante, porque se nós entendermos o curso, né, da sua viagem ali para Tarsis e tantas coisas que aconteceram, ou seja, a viagem não deu certo, não dá certo. A sua vida indo na direção contrária à vontade de Deus não é uma vida que vai dar certo. Como eu disse, a bênção do Senhor está ali, ó, está ali naquele caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Vocês estão entendendo? Por isso que eu creio firmemente que é vontade de Deus que você saiba qual é a sua vontade para a sua vida. É a vontade de Deus para a sua vida. Deus é o maior interessado nisso. Ele é o maior interessado nisso. Para que você cumpra o propósito. Romanos 8:28 diz exatamente isso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, daqueles que amam a Deus como? Acima de todas as coisas. Que querem ver a vontade de Deus sendo realizada em suas vidas. Que oram sinceramente dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não na terra, né? Fala assim, na terra como no céu. Essa foi a oração que o Senhor ensinou. Mas na terra, começa na minha vida. Eu não posso orar, Senhor, faça a tua vontade sem me incluir nisso. Eu preciso me incluir nessa realização da vontade de Deus, de ser parte do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a oração correta, não é verdade? Então, assim, o Senhor, a bênção do Senhor está ligada a isso. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas, tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Oh, glória a Deus, hein? Há um propósito, há um chamado, então há uma conspiração para a realização da vontade. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor, não é assim? Então o Senhor, ele está comprometido com a missão. A missão que ele te dá, o Senhor está comprometido para que você alcance o resultado, para que você complete a sua carreira. Deus quer isso para a sua vida. Salmo 139, versos 14 e 16, dentro da mesma perspectiva, né, do plano de Deus, olha o que está escrito: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha só, os teus olhos me viram, ainda a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aqui o texto diz, né? Cada um deles escrito e determinado. Nós podemos dizer isso? Nós podemos dizer que tudo o que acontece na sua vida foi determinado por Deus? Eu não creio nisso. Eu, particularmente, não creio nisso. Porque à luz do livre-arbítrio, da compreensão de que nós podemos escolher e que o Senhor nos chama a escolher, eu consigo entender esse texto. O que está escrito aqui como determinado, escrito, é um plano de Deus para a sua vida. Ele te olhou ali, aquela substância ainda informe, te deu habilidades, te deu características únicas em que só você pode realizar aquele plano. Olha que coisa maravilhosa. É assim que eu creio. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, buscar compreender qual seja a sua vontade para a nossa vida e clamar então pelo poder de Deus agindo em nós para nos conduzir, nos transformar, remover das nossas vidas todas as coisas que impedem, é verdade, há muitas coisas que impedem a realização da vontade de Deus na nossa vida. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Portanto, também nós, Hebreus 12, 1 a 3,
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele diz mais, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Esse é o texto que fala para nós sobre uma carreira, fala para nós nos desembaraçarmos. Oh, Senhor, quantas coisas que nos prendem, quantas coisas que impedem que corramos a carreira. Corramos a carreira. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. São os nossos erros, as nossas escolhas, as opções que nós fazemos e que criam na nossa vida impedimentos para que o plano de Deus ele se realize em nossa vida. Por isso que o apóstolo diz isso. Desembaraçando-vos. Desembaraçando-vos. Volta naquela pergunta, né? Aquilo que eu falei lá no início. Será que nós queremos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós queremos correr a carreira que nos está proposta? Porque para isso, nós vamos ter que nos desembaraçar. Irmão, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Há muitas coisas em nossas vidas que nos atrapalham. Talvez o emprego que você está, a carreira que você escolheu, a profissão que você escolheu, o lugar onde você, as coisas em que você está envolvido. Essas coisas podem estar sendo um impedimento para a realização da vontade de Deus na sua vida. Como é importante que nós, nas decisões que vamos tomar, não é? Que nós oremos antes e perguntemos, Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Isso é o que é a tua vontade. Senhor, me diga qual é a tua vontade. Eu preciso conhecer. Querido, como eu disse, Deus quer te falar. Há um texto, esse texto para mim é um texto maravilhoso, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 5, versos 14 e 15, que diz assim, preste atenção. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ouviu? Olha o que está dizendo, que se a nossa confiança é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, queridos, Deus quer que você saiba, que você faça a vontade dele. É óbvio que Deus quer que você faça a vontade dele. E que para você fazer a vontade dele, você tem que conhecer a vontade dele. Como você vai fazer a vontade dele sem conhecer a vontade dele? Como você vai andar no plano, na carreira que ele tem para você, sem que você saiba qual é a carreira, o plano que ele tem para você? É óbvio. Ele precisa te falar. Então, essa é a confiança. Que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pronto. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente para deixar claro que a escolha também é nossa. De conhecer ou não a vontade de Deus, para poder caminhar nela, de ter essa disposição sincera em dizer ao Senhor, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero saber aquilo que tu queres que eu faça. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a certa altura da vida as coisas podem parecer mais complicadas, podem sim. A gente já fez tantas escolhas erradas na vida, não é verdade? A gente já tomou tantas decisões que nos levaram muitas vezes para longe da vontade de Deus.
E parece então que esse sonho, né? Isso que nós estamos falando hoje se tornou impossível para a sua vida. Não, 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 querido, não, não. Eu creio em alguma coisa, eu creio que Deus tem sempre o melhor. Eu sempre creio nisso, que Deus tem o melhor para cada circunstância. É verdade. Deus, ele continua querendo te usar. Mesmo que você, ao longo da sua vida, algumas coisas tenham acontecido e que já não vai dar, vamos dizer assim, preste atenção, já não vai dar para Deus te usar como ele queria te usar. Talvez isso, que não vai dar para ele te usar como ele queria te usar. Se tantas coisas não tivessem acontecido em sua vida, se lá atrás você tivesse tomado decisões melhores, se você tivesse consultado o Senhor antes, não é verdade? É verdade. Para mim, essa é toda a verdade. Que algumas coisas se tornam mais difíceis, mas Deus continua querendo te usar. Eu creio nisso, que Deus te vê nas suas circunstâncias, da forma como você está hoje. Não é bem aquilo que Deus queria encontrar, mas é o que você tem a oferecer. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Como eu estou, me usa, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Se você tem essa disposição de ouvir o Senhor, creia. Olha, é importante você saber uma coisa. O Senhor é bom. O Senhor não é mau. O Senhor não é sádico. Não é sádico, ele não vai querer te colocar em enrascada. Não. A vontade de Deus, como está escrito lá em Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é? Então, assim, nesse momento, se é isso que você quer para a sua vida, sinceramente, comece a orar. Comece a buscar conhecer. Mas eu tenho que dizer uma coisa antes de encerrar. Como eu disse em algum momento aqui nessa ministração, há a palavra já revelada. Está aqui, está na Bíblia. Não é? O que você deve fazer, como eu disse, pregar o evangelho, fazer discípulos e coisas assim. Você está fazendo isso? Você já está fazendo aquilo que Deus disse na sua palavra para todos, não é especificamente para você. Porque nós estamos falando de uma vontade específica. Não, essa é a vontade geral, né? Para todos. Você já está fazendo a vontade de Deus? Você já está fazendo aquilo que a Bíblia diz para você fazer? Você deixou de fazer aquilo que a Bíblia diz para você deixar de fazer? Você está fazendo o que a Bíblia diz para você fazer? Meu querido, minha irmã, meu irmão, preste atenção nisso que eu vou dizer. Se você não obedece à Bíblia, se você não se submete àquilo que está escrito na palavra de Deus, se você tem problemas para fazer o que a palavra de Deus diz para você fazer, para você orar sem cessar, para você orar, você tem que orar, meu irmão, para você conhecer as escrituras, né? Você ser esse obreiro aprovado, que maneja bem as escrituras e que não tem do que se envergonhar. Está na palavra isso. Então, querido, se você não faz o que a palavra de Deus claramente diz para você fazer, eu acho muito complicado e difícil que você, então, ouça Deus naquilo que ele tem especificamente para a sua vida. Você está entendendo? É do genérico para o específico, meu irmão. A gente começa a fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que Deus te veja, então. Não é? Vamos aplicar aqui um texto que diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Aquele que já é fiel no que está escrito, então será levado ao específico. Deus vai ver em você este servo obediente, esse que quer realmente, pela prática da palavra de Deus, fazer a sua vontade. Aí eu creio que Deus falará claramente com você. Deu para você entender? Deu para você entender qual é o caminho para nós ouvirmos a voz de Deus? Mas Deus quer que você faça a sua vontade. Deus quer que você, no final da sua vida, possa dizer, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, né?
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nos colocamos em Tua santa presença agora. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Pedimos perdão ao Senhor pelas escolhas erradas que fizemos nas nossas vidas. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, sabemos que nos apresentamos a Ti cheio de embaraços, cheio de situações na nossa vida que precisam ser removidas. Mas Tu és o pastor que desembaraça as suas ovelhas também, que ficam embaraçadas nos arbustos, nos espinhos, que o Senhor cuidadosamente vai nos mostrando, vai tirando ali as coisas, né, da nossa vida. Ó Pai, ajuda-nos, 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 para que possamos todos, Senhor, sinceramente realizarmos a Tua vontade e vermos o Teu reino se manifestando em nossas vidas e através das nossas vidas. Queremos dizer isso, Senhor, ao fim da nossa vida. Eu completei a carreira. Eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. Eu realizei a obra do Senhor. Eu cumpri a minha missão. Oh, meu Deus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, oro, suplico por esta obra, por esta verdade, por alcançar este objetivo. Ajuda-nos, Pai, somos completamente dependentes do Teu Espírito para que isso seja realidade em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa, né? Coisa boa. Espero que você tenha sido abençoado com esta palavra. Se você não concorda com alguma coisa que foi dita aqui, eu creio que o Espírito de Deus, ele estará nos revelando, estará nos conduzindo a toda a verdade. Não é verdade? Eu creio nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. O Senhor te livre do mal, desse mal que está rodeando aí essa pandemia. O Senhor te guarde dessa enfermidade. Em nome de Jesus, oramos por alguns irmãos queridos que estão enfermos, para que o Senhor os fortaleça, os visite poderosamente ali no leito de enfermidade, lhes dê a cura, os levante em nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado com esta mensagem e conhece alguém que está confuso em relação a qual a vontade de Deus para a sua vida, querido, mande essa mensagem para ele. Eu estou à disposição, né, na igreja, temos os nossos cultos presenciais, voltamos a ter os cultos presenciais. Esteja indo na igreja para juntos ali, ainda que com todos os cuidados, né, do distanciamento social e os procedimentos sanitários necessários para esse momento, nós nos vermos e termos ainda uma comunhão gostosa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces comunhões do Espírito Santo sejam sobre a sua vida agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.